Queridos irmãos e queridas irmãs, celebramos hoje o 6º domingo da Páscoa. Já estamos nos aproximando do final do tempo pascal. São 50 dias. Daqui a 2 semanas vamos celebrar a festa de Pentecostes, né? E durante essa semana em diante falaremos muito do Espírito Santo preparando essa festa, acompanhando os discursos finais de Jesus, acompanhando aquelas palavras íntimas, como no Evangelho de hoje, lá no cenáculo, em que ele preparava o coração dos discípulos, após a sua ascensão aos céus. Portanto, a liturgia de hoje nos fala de 4 dimensões da igreja, e queremos olhar para cada uma delas, nos colocando também nesse mistério do corpo de Cristo. O primeiro aspecto citado pela liturgia de hoje foi a organização da igreja entre judeus e pagãos, lá naquele comecinho. O que aconteceu? Os pagãos, evangelizados por Paulo e Barnabé em Antioquia e outras regiões, começaram a se converter, a receber o Espírito Santo, a serem batizados. Porém, quando se juntaram aos judeus, o choque de costumes, de práticas culturais diferentes, religiosas diferentes, deu ali um choque, E escandalizou os irmãos judeus. E aí alguns judeus, muito incisivos na sua prática antiga da lei mosaica, queriam impor sobre os pagãos aquela lei. Em outras palavras, você ser cristão, antes de ser cristão você tem que ser judeu. E depois sim, tem que passar pela circuncisão para depois ser cristão. E aí, Paulo e Barnabé testemunharam, não foi assim que o Espírito Santo fez. Ele foi derramado sobre todos. Ele não fez acepção de pessoas. E aí, no texto de hoje, eles emitem então um documento dizendo, vocês vão voltar lá para Antioquia, leva essa carta, nós os apóstolos, os anciãos, Nós estamos enviando aí Paulo e Barnabé para dizer para vocês qual é a nossa doutrina. Essa é a nossa fé cristã. E aí pediram que eles evitassem o sangue lá sacrificado aos ídolos e as uniões ilegítimas, e pudessem então viver a beleza do cristianismo, vindo da cultura pagã, das culturas pagãs, sobretudo do mundo grego, como eles vieram. Então a igreja é esse mistério da ação do Espírito Santo. Reparem que Lucas escreve isso no texto de hoje. Nós e o Espírito Santo decidimos, olha bem. Ou seja, é o Espírito quem governa essa igreja com os instrumentos humanos, que somos nós. É o Espírito quem conduz. A igreja, ela não acontece por um proselitismo, ela acontece pela ação do Espírito. É o Espírito que em cada época da história vai manifestando esse discernimento que nós precisamos fazer para viver o Evangelho de Cristo. Nós e o Espírito Santo, olha bem a palavra de Lucas hoje, nós e o Espírito Santo, é muito importante estar atento a isso, como Lucas registra esse fato da docilidade ao Espírito Santo. Depois, um segundo aspecto da liturgia de hoje sobre a igreja, é a carta, o livro do Apocalipse, de São João, a segunda leitura. São João tem a visão da Jerusalém celeste, a beleza da igreja triunfante. Olha bem, nós somos a igreja peregrina, a igreja padecente, a igreja que está se purificando no purgatório. E a igreja triunfante é aquela que já contempla a face de Deus no céu. Essa é a escatologia cristã católica. Ou seja, uma só igreja, um só Cristo que está no céu, está aqui também. Um só corpo de Cristo. Então, quando eu comungo o corpo de Cristo, eu comungo esse mesmo Cristo que está no céu, que está purificando os irmãos no purgatório e aqui na terra. A experiência da unidade do Espírito. Ora, João então cita, na visão que ele tem ali, de forma profética, ele está vendo a igreja, uma cidade santa. Ele está falando da Jerusalém, da muralha, com 12 colunas, com 12 pedras. Quem são essas colunas? As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Olha a continuidade da história da salvação. Jesus tinha dito, eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Jesus não joga fora o que Moisés tinha revelado e os judeus tinham vivido, o povo de Israel tinha vivido. Não, ele leva à perfeição, porque agora não é só a lei dele que é dada aos homens, mas ele mesmo é o enviado do Pai
a revelar para nós o reino de Deus. Então, muito bonita a leitura, a segunda leitura de hoje, a Jerusalém Celeste. Para lá nós caminhamos. É essa a vocação da igreja. Não podemos nunca nos esquecer disso. A vocação da igreja, enquanto caminhamos aqui nessa terra, entre lutas, dores, luzes e sombras, quedas e recomeços, a vocação da igreja é o céu. Teu casamento, tua família, tua profissão, os valores que você já abraçou, a tua vocação é o céu. Isso precisa estar muito claro diante de nós. Porque senão a nossa vida vai ser muito frustrante. Se você fizer tudo que você faz, a trabalheira e a canseira que você tem nessa vida para dar em nada, para acabar aqui, para a experiência daqui a pouco desse mundo física, biológica, vai definhar, vai cair, vai virar pó. Mas nós temos a experiência que revelada por nós pela fé, de que Deus tem para nós uma vida eterna, e essa vida é para lá que nós caminhamos. Mesmo quando a gente não entenda, mesmo quando vem uma provação que dure muito, e você cansado fala: Senhor, eu já não aguento mais, me ajuda. Você vai lembrar: minha vocação é o céu. Deus está me preparando, Deus está me lapidando, Deus está recolhendo as lágrimas que muitas vezes eu derramo escondidas, e cada lágrima dessa é uma pedrinha na coroa da justiça que Ele prepara para mim. Deus tem propósito, e Ele é fiel ao seu propósito. Por isso, a segunda leitura de hoje é muito importante olhar a vocação da igreja. A terceira leitura de hoje, o Evangelho de São João, todo aquele capítulo 14, 15, Jesus está na última ceia, se despedindo dos apóstolos. E no trecho de hoje ele começa a falar do Espírito Santo. O coração dele está triste, o coração dele está temeroso, angustiado. É preciso que eu vá, se eu não vou, o Paráclito não virá. A palavra que ele usa é essa, Paráclitos, advogado, aquele que vai junto, o defensor, o Espírito Santo. E aí ele fala duas coisas muito importantes para a vida da igreja. Uma é que o Espírito Santo, ele vai revelar toda a verdade. Aqui, irmãos, nós entendemos a distância entre o coração e o intelecto. O intelecto, a razão e o coração. A experiência do intelecto e da razão. Tem coisas que a gente conhece aqui, na ciência, no estudo, no aprofundamento intelectual. E são importantes, claro, senão nós não estaremos aqui. Quantas coisas importantes. Mas tem coisas que a gente experimenta aqui, lá no fundo da alma. Nessa palavra simbólica que a gente diz, chamada coração, não é o músculo em si, mas é o centro da nossa vida, a consciência, o eu de mim mesmo, a experiência mais profunda do meu ser. Uma pessoa pode não saber nada das letras, e ser analfabeta, e ter uma sabedoria profunda. Talvez você conheça pessoas assim, porque ela fez essa experiência do Espírito. É o Espírito quem revela todas essas coisas. O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus esconde essas coisas dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. A sabedoria do coração, a sabedoria dos santos ao longo da história, é essa experiência que está, repito, muito distante da experiência somente intelectual. E eu não estou desprezando isso, entenda bem. Até porque quando a gente vai estudar para ser padre, a gente tem que fazer duas faculdades. Uma de teologia e outra de filosofia. Senão não consegue ordenar. A igreja insiste muito no aspecto intelectual, claro, e é muito importante. Mas tem uma experiência que é aqui. E que se a gente não faz essa experiência, a gente não entende a palavra de Jesus hoje. A palavra é linda. Pega aí o seu folheto, quero mostrar para você com mais atenção ainda. Olha só o Evangelho de hoje. Jesus fala assim, que o Espírito, o defensor, o Espírito da verdade, é linda. Ele diz assim, eu enviarei o Espírito, o defensor, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É o Espírito quem guarda no interior da nossa alma a palavra. É o Espírito quem vai, desde o dia do nosso batismo, realizando essa obra, a obra do discipulado. O Pai vai formando em nós a imagem do Cristo. Como assim, Padre? Sim, o Pai olha para o Cristo e pensa em nós. O Pai vai derramando o Espírito Santo para ir nos moldando. E nós fomos feitos pelo batismo, filhos no Filho. É esse Espírito que revela toda a verdade.
Ele diz aqui de forma linda, Ele vos ensinará tudo. Por isso, igreja, nós não podemos prescindir da ajuda do Espírito. Para com essa ideia louca de querer caminhar sozinho. Eu sei, eu faço, eu posso, eu vou fazer, eu planejo. Está aqui, nas minhas mãos. Não está nada, não tem nada nas nossas mãos. Porque nós estamos nas mãos de Deus. E entender isso é muito mais libertador. Entender isso é maravilhoso quando a gente se lança nas mãos de Deus e faz, como dizia São João Crisóstomo, faz como se tudo dependesse de nós, mas se entrega como tudo dependendo de Deus. Tudo dependendo de Deus. A beleza desse Espírito que ensina todas as coisas. Eu não sei, me ensina, Espírito Santo. Eu não consigo, me ajuda, Espírito Santo. Eu estou muito fraco, me dá a tua fortaleza, Espírito Santo. Me dá a tua orientação. Estou aqui desorientado. O que eu faço agora? Espírito Santo, me ajuda. Essa é a oração da igreja de sempre. Porque Jesus quem prometeu isso. Eu enviarei o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo que eu vos tenho dito. E aí, meus irmãos, entra o último aspecto que eu queria mencionar na liturgia de hoje. A inabitação divina. Deus escolheu morar em nós. Há uma presença misteriosa de Deus em nós desde o dia do nosso batismo. E que às vezes a gente não se dá conta disso. Como assim, Padre? Deus está presente em todas as coisas. Claro que Ele está, Ele é onipresente. Ele está presente no mundo todo, em todos os lugares que Ele está. Mas é diferente. Naquela árvore que tem ali fora, a presença dEle é na sustentação do ser. Em você não, em mim não. É a presença do Espírito Santo dEle. A inabitação divina é essa presença da graça que desde o dia do nosso batismo vai habitando a nossa alma. A tua alma tem aí, ela é morada de uma presença misteriosa, a presença do Espírito de Deus, da ação dessa graça, da vida de Deus. Deus está presente lá no cachorrinho, está no passarinho, na árvore, nas estrelas, em cada lugar, na pedra, no mar, claro que Ele está, mas na nossa alma é diferente. É diferente. O dom dele, o dom da graça. Como Ele falou com aquela mulher samaritana: ei mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, tu mesma que pedirias, e Ele te daria uma água viva. No capítulo 7 do Evangelho de São João, quando Jesus estava na festa dos tabernáculos, lá no templo, na festa das tendas, Yom Kippur, na festa da purificação, Jesus falou: aquele que crê em mim, do seu interior manarão rios de água viva. O que é isso? O que ele está falando? Que história era aquela? Era a ação da graça, a ação do Espírito dele, conduzindo a igreja ao longo da história. E quando eu falo igreja, querido, estou falando de você. Você tem o Espírito Santo, Ele habita dentro da sua alma. Não duvide disso. A ação que desde o dia do seu batismo, a operação de Deus, cumprindo essa palavra do Evangelho de hoje: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai e eu, o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Guardo a palavra, vivo na palavra, luto contra o pecado para afastar minha alma do pecado, preservo minha alma na graça, e o Espírito Santo faz morada. O Pai e eu viremos. Olha bem, Jesus está falando agora do mistério da Trindade, conjugando aí o verbo no plural, as pessoas divinas, o Pai e eu, a Trindade Santa. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Faremos nele a nossa morada. Não perca seu tempo, querido. Hoje na missa, fale com Deus sobre isso. Eu sei, Deus, que o Senhor habita aqui. Comece a conversar com Deus assim, com essa intimidade. Você não é uma pedra, você não é árvore, você não é um cachorrinho, você é filho de Deus pelo batismo. E o mistério da inabitação divina, mistério da Trindade que habitou em nós, o catecismo da igreja diz que imprimiu em nós, a graça imprimiu um caráter indelével. Olha que palavra linda, né? Para dizer um caráter que nunca ninguém vai poder tirar de nós. A gente pode perder tudo na vida, pessoas, coisas, a saúde, mas essa marca de filho de Deus, ninguém nunca vai poder tirar de nós. É esse o teu patrimônio.
Eu não sei se eu estou sendo claro o suficiente e que o Espírito Santo me perdoe se eu esteja usando as palavras erradas, mas aquilo que Ele fala no meu coração nessa manhã é que você precisa tomar consciência disso, e mais ainda, tomar posse disso, tomar consciência com a tua inteligência, com os teus afetos, desejar isso, saborear isso, celebrar isso, nunca mais ficar reclamando carência na vida, ninguém me vê, ninguém gosta de mim, não, a Trindade Santa escolheu habitar dentro da tua alma. E aí, quando a gente descobre isso, opa, o mistério de Deus está aqui, no silêncio, aqui na igreja, no sacrário, na comunhão, na palavra, mas sozinho, no quarto, lá em casa, o mistério de Deus está aí. E é o mistério dessa presença que eu celebro. Hoje, querido irmão, irmã, você vai para sua casa e vê seu domingo, vai começar a sua semana, começando já agora, com o primeiro dia da semana. Celebre isso. Celebre a grandeza dessa presença no fundo da sua alma. E defenda com todas as forças para que essa presença dê frutos na vida que Deus te chamou, onde Ele te colocou, em cada lugar dessa sociedade. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, e São José, nosso Pai e Senhor, intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,